aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje começa a nossa retrospectiva literária de 2021, onde eu vou tecnicamente resumir as leituras, as melhores, as piores do ano aqui com vocês. Esse ano foi um ano muito atípico para mim, porque eu li muito pouco. Claro que eu li ali uma média muito alta, né, comparado à média normal de brasileiro, mas eu li muito pouco. Comparado à minha média mesmo, tá? Eu geralmente leio 120 livros por ano, dessa vez eu fiquei ali no 97. Isso por causa das ressacas literárias que eu enfrentei ao longo do ano. Todo mês eu sofri com algum tipo de ressaca literária, sem vontade de ler, sem vontade de fazer nada, e novembro foi pra mim o pior mês do ano por causa disso. Eu devo ter lido 3 livros no máximo, então foi bem frustrante. Mas, né, como eu falei pra vocês, algumas pessoas leem muito menos do que isso, só que eu estou acostumada a ter um certo tipo de ritmo, né? E infelizmente a ressaca literária acabou com esse ritmo nesse ano. Porém, todavia, entretanto, graças a Deus, eu fiz boas leituras e o vídeo de hoje é pra falar sobre as melhores leituras do ano. Detalhe muito importante, gente, é que as melhores leituras do ano não necessariamente são as leituras 5 estrelas, tá? Porque quando eu faço uma leitura, eu levo em conta tudo aquilo que eu tô sentindo no momento, para colocar ela como uma boa leitura. Então, eu considero o que eu senti, se ela realmente foi instigante, se foi muito bem escrito. Mas quando eu vou transferir isso para uma nota no Scooby, eu levo muito mais do que isso, tá? Então, por exemplo, às vezes o final não me agradou, às vezes tem problemas de narrativa, algum problema de português. Então, tudo isso também pesa na minha nota no Scooby. Então, esse vídeo é sobre as melhores leituras do ano, que também não são leituras 5 estrelas. Mas se vocês forem ler esses livros futuramente, levem em consideração o que eu vou falar nesse vídeo agora, porque realmente foram livros que me marcaram profundamente ao longo desse ano. Peguei então os livros aqui, que foram os livros físicos, e também escolhi 3 livros de Kindle para conversar com vocês. Gente, eu tive que fazer uma curadoria, tá? Porque eu li muita coisa esse ano, mas eu vou ser sincera pra vocês que foram poucos livros favoritados, não foram livros assim que realmente, uau, me chamaram muita atenção para ser o favorito do ano. Então eu fiz uma curadoria para escolher realmente quais foram as minhas melhores leituras. Vou começar então com o primeiro que tá aqui na minha mente, que é um livro nacional que eu li recentemente, já citei várias vezes para vocês aqui no canal, que é Os Padrinhos da Olivia Viplais. Ele apareceu recentemente aqui em algum vídeo de unboxing, eu acho, ou book haul. Gente, esse livro, o que foi esse livro? Cara, eu amei esse livro, tá, gente? É um livro de comédia romântica com enemies to lovers. A história vai contar, então, sobre 2 personagens, Harry e Amy, que têm melhores amigos em comum que vão casar e eles são agora convidados para serem os padrinhos e precisam trabalhar juntos. Mas a ideia aqui é que eles se odeiam, mas isso tudo na verdade é fogo incubado, porque no passado eles tiveram um certo desencontro de informações. Então eles meio que se odeiam sem motivo, até descobrir que se odeiam sem motivo e realmente começarem a gostar um do outro. É um livro muito fofo, muito curtinho, tá? Fofo assim, tá? Entre aspas, porque ele é muito gostoso de ler, mas ele também tem várias cenas eróticas. Então, não seja levado só por essa capa, assim, achando que é só mais uma comédia romântica. Não, tá, gente? Vai ter muitas cenas eróticas, cenas engraçadíssimas também, porque a autora é maravilhosa, ela faz acontecer vários momentos. E eu amei esse livro, tanto que eu comprei ele pra ter na estante. Pra mim foi uma das melhores leituras do ano, porque eu confesso pra vocês, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto assim dessa história, e eu gostei, foi maravilhoso, foi 5 estrelas inclusive. É um livro que eu indico muito vocês lerem, tá, gente? Tá disponível no Kindle Unlimited, vou deixar linkado aqui embaixo pra quem ainda não conhece a belezura de Os Padrinhos. O próximo livro aqui é um livro que eu surtei muito quando eu tava lendo, e eu chorei muito, gente, quando eu tava lendo essa leitura. Quem lembra, tá, do meu surto com A Maldição do Mar? Gente, sério, o quanto eu sofri com esse livro não tá no papel. Esse livro eu dei 4 estrelas, tá? Por causa do final mesmo. Mas é um livro, assim, gente, que eu amei do início ao fim. Ele me prendeu completamente. Ele tem uma aura de mistério com suspense. Eu me senti muito em Pretty Little Liars, sabe? Quando você sabe que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe de fato o que é. Então é um livro que entra ali numa maldição, vai contando a história da personagem e você vê que tem algumas coisinhas sendo jogadas ali na história, algumas pistas sobre qual é o plot, que na verdade é muito fácil de você identificar, de você descobrir a história, mas você se apega tanto à protagonista
que você ama o livro mesmo assim. Então não é um livro muito surpreendente, mas que te fisga completamente, porque tem uma narrativa muito gostosa, intercala passado e presente. E eu amei esse livro, gente. O final foi arrasador. Eu chorei muito. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando, porque o final é muito difícil de você concordar, mas você também sabe que não tem outro final possível. Então, você meio que engole aquele final assim de um jeito agridoce, porque você sabe que não tem como ter sido diferente. Então, o final pra mim foi meio que perfeito, mas foi imperfeito porque não era o final que eu queria, mas é o final que eu sei que funcionaria aqui. Se você não leu A Maldição do Mar ainda, gente, eu indico muito vocês lerem. Uma galera me mandou mensagem dizendo que leu o livro por causa das minhas reações lá no Instagram. Então, se você ainda não leu, não conhece essa belezura, leiam. Além disso, tem essa capa maravilhosa, holográfica aqui pra vocês. E é um livro muito curto, vocês vão ler assim, tipo, muito rapidamente, tá? Até quem não gosta de fantasia, é um livro muito bom, tá? É muito maravilhoso. E eu amei, eu só dei realmente 4 estrelas por causa do final, que me arrasou. Mas é um livro que realmente é muito gostoso e eu indico muito vocês lerem também. Próximo livro aqui também foi uma leitura recente e, gente, esse livro foi maravilhoso. Eu amei também. Eu já sabia que eu ia gostar, mas eu nunca imaginei que seria tão gostoso assim. E eu estou falando de A Troca, da Beth O'Leary, que é também uma das leituras mais incríveis esse ano pra mim. Eu vi algumas pessoas comentando que é um livro meio sem graça, porque nada demais acontece, mas é isso que te fisga aqui, sabe? É o fato da autora conseguir transformar algo tão simples em uma narrativa que flui e que te prende completamente. Então a gente tem aqui a história de uma senhora, de uma avó e uma neta que vão trocar de lugar. Ela vai para Londres e a neta vai para a cidadezinha pequena em que a avó mora. E elas precisam se inserir no contexto em que as duas estavam inseridas. Então a avó tecnicamente vai viver a vida da neta e vice-versa. E tem toda uma questão de luto por trás dessa história, né? Elas duas perderam, no caso, a irmã dessa menina, a neta dela. Então é uma história que ainda tem muito para ser desenvolvida, porque elas ainda estão passando por esse processo de luto, tem muita coisa, muitos sentimentos fechados, interligados ali, que vão ser trabalhados ao longo dessa história. E eu acho incrível da Beth, porque tudo que ela escreve, mesmo que seja muito simples, ela consegue fazer algo mágico, algo incrível que te chama e te prende a atenção. E eu amei esse livro, gente, sério, foi muito emocionante. É um livro para quem gosta... A minha voz foi embora. É um livro para quem gosta de tramas mais dramáticas, tá? Então, eu não considero um chick-lit porque ele tem muito mais drama do que partes engraçadas, mas ele consegue se equilibrar muito bem nessa dinâmica de ser engraçado em alguns momentos, ser irônico e também de trazer essa carga mais dramática em que você vai se emocionar e chorar. E é muito lindo, gente, sério. Primeiro que tem essa capa maravilhosa também, tá meio que estourando na câmera. E a capa entrega realmente essa história que a gente merece, sabe? Uma história que vai aquecer seu coração, que vai te fazer refletir sobre várias e várias coisas. E foi assim, dos primeiros livros que eu li, que tem uma protagonista senhora de 75 anos que eu gostei. Porque geralmente, eu vou ser sincera com vocês, eu não gosto muito de livros com personagens idosos. Dependendo do idoso, eu acho meio chato. Mas aqui a autora, ela consegue transformar uma história simples em algo realmente incrível e arrasador. Indico muito vocês conhecerem a história de Eileen e Lina. E, ai gente, esse livro é maravilhoso. Com certeza tinha que estar nessa lista porque foi incrível, tá? Tem resenha lá no Instagram para vocês que tiverem interesse em conhecer mais sobre essa maravilha. O último livro físico, tecnicamente, que na verdade eu não li fisicamente, eu li no Kindle, mas depois eu comprei. É um livro assim que também arrasou meu coração e mexeu muito comigo. Acho que todo mundo que leu esse livro gostou, porque é um livro que realmente fala com você de uma maneira incrível, que é Long Shot, da Kennedy Ryan. Esse é um livro que faz parte de uma série chamada Hopeless. Eu acho que é isso. Se não foi isso, finge que eu não falei isso. Enfim, gente, esse livro é incrível, sabe? Ele é até grossinho, acho que um desses aqui é um dos mais grossos. E ele é maravilhoso porque ele vai falar sobre relacionamento abusivo. E eu tinha certo receio de ler ele antes, porque eu sabia que esse era o tema e eu imaginava uma história completamente diferente. Eu imaginava que a mocinha estaria nesse relacionamento abusivo e ela não iria enxergar isso, tipo Amor Amargo, por exemplo, sabe? Nessa vibe. E não, é totalmente diferente. Aqui a gente tem uma mulher, uma protagonista, que se vê nessa situação, sabe que tá nessa situação de relacionamento abusivo, de violência doméstica, e ela tenta de todas as formas sair disso. Então ela não tá sendo ludibriada de alguma forma. Não, ela entende o que ela tá passando.
Só que, obviamente, o cara não deixa ela sair tão facilmente assim. Então, ele arranja várias maneiras de prendê-la naquele relacionamento, né? E é isso que vai te corroendo ao longo da leitura, porque você vê a força e a vontade que ela tem de sair dessa porcaria de relacionamento. E o cara não deixa, gente. Ai, é um livro, assim, que me arrasou completamente, porque além de ele mostrar isso de uma forma muito crua, ele também é muito gráfico, tá? Detalhe, então, para os gatilhos, porque tem muitas cenas gráficas de estupro, de violência doméstica, e são coisas que ele faz, assim, que, sério, são absurdas. E no meio dessa história a gente tem o nosso jogador de basquete, que é o August, que é o contraponto ali desse relacionamento, um terceiro homem que vai surgir na vida dessa mulher como um vislumbre, assim, de uma felicidade. É claro que a gente tem um romance entre eles que vai se desenrolar ao longo dos anos, ao longo do tempo, mas o foco mesmo é a autora mostrar como nós, mulheres, podemos sim sair desse tipo de situação. E para você também ter um olhar mais empático, né? Porque eu tinha muito isso quando eu não lia esse tipo de livro, sabe? Eu ficava, nossa, essas mulheres entram nesse tipo de situação, como assim? Como que elas aceitam isso? E não é tão fácil, gente. Falar é muito simples. Ai, sai disso. Mas fazer é muito complicado. A gente não sabe o que ela passou, qual é o nível do abuso, qual é o nível de violência que o cara tá infringindo contra ela, o que ele tá usando contra ela para manter ali. Porque às vezes o cara usa filhos, ele usa o fato dela não trabalhar para manter ela ali encarcerada nesse relacionamento. Então, antes de você falar qualquer coisa sobre relacionamento abusivo, pensa sempre antes de que não é fácil para elas, entendeu? Então a gente tem que estender mais a mão e jogar menos. E esse livro aqui foi maravilhoso por isso. Inclusive, eu tô louca para continuar essa trilogia, é uma trilogia incrível. E se você não leu, mas tem interesse em ler, gente, leiam, mas cuidado com os gatilhos, porque realmente é um livro que tem que ser digerido aos poucos, tá? É um livro que realmente é muito dramático nesse sentido, mas que faz um papel incrível na hora de trazer reflexão, na hora de trazer ensinamentos. Então, Long Shot foi realmente maravilhoso, assim. Ai, nossa, saudade. Saudade desses dois. Incrível, gente. Leiam, vocês vão amar. E agora os últimos livros, que foram os livros que escolhi no Kindle, que não tem versão física, ou se tem eu ainda não comprei, mas se tiver com certeza eu vou comprar. O primeiro deles é O Inverno Entre Nós, da Sam Bennett. Eu fiz resenha aqui no canal indicando pra vocês, porque esse livro foi incrível, gente. Ele é muito, muito bom. É um livro, assim, muito dramático também, que vai trabalhar a questão de presente e passado, vai trazer dois personagens completamente diferentes dentro de um mesmo problema. Então é um livro que você vai ver ao longo do tempo o relacionamento sendo construído. Então é aquele livro bem slow burn, e ele é muito cara de livro de faculdade, livro de new adult, só que ele me surpreendeu justamente por trazer essa parte mais dramática, uma parte um pouco mais trabalhada, né? A gente lê livros new adult bem do mesmo, assim. Personagens bad boys que gostam de pegar todo mundo, no final eles se apaixonam pela mocinha e ficam juntos. Mas não, a Sam, ela consegue trazer algo diferente, algo de novo aqui. Então ela vai trabalhar muito bem a questão familiar dos personagens, a questão deles mesmos, sabe? De desenvolver mesmo o relacionamento deles consigo mesmos. Então eu amei isso, foi um livro incrível. Vou deixar minha resenha linkada aqui em cima para vocês que tiverem interesse em conhecer, porque vale muito, muito a pena. O segundo livro é O Problema com Você. Gente, eu amei esse livro e, nossa, ele foi um dos melhores livros que eu li esse ano, porque ele me prendeu completamente. Ele é o Young Adult, mas eu particularmente classifico como New Adult, porque tudo que você vai ver aqui não tem nada a ver com Young Adult, tá, gente? É bem cara de New Adult, só que a diferença é que os personagens têm 17 anos. Foi meu primeiro contato com a Elia Cotton, uma autora que tá sendo trazida para cá de forma independente, então ela mesma está pagando tradutores, pagando as suas próprias publicidades para trazer seus livros para o Brasil, e eu acho que ela tem acertado muito em algumas coisas, tá? E esse livro aqui foi perfeito porque ele é um bully romance, basicamente, mas também é um livro que, sabe aquele tipo de livro que te surpreende, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários plots? Então, Problema com Você, ele é justamente isso. Ele tem ali, então, um enemies to lovers, já que a gente tá falando de uma protagonista que odeia seu meu irmão, e eles têm uma rixa, uma briga entre si, e o melhor amigo do protagonista meio que se interessa por ela, mas acata as ordens do melhor amigo de também fazê-la mal.
Então, o Bully Romance acontece dessa forma, mas é um livro que vai muito além disso, né? Porque os personagens, eles têm questões pessoais, questões familiares que também vão ser trabalhadas ao longo do livro, e é muito incrível a forma como a autora vai trabalhando cada coisa, o relacionamento deles. E, gente, é sério, você termina uma página querendo ansiosamente descobrir o que acontece na segunda, porque a Ellie e a Cotton começa a colocar tanta coisa acontecendo ali que é impossível não se surpreender. Então, é um livro assim que eu simplesmente amei e indico muito vocês lerem também. Está disponível no Kindle Unlimited e é um dos melhores livros do ano para quem gosta dessa temática, gosta de livros que se passam no ambiente escolar. Eu acho que vocês vão, cara, eu acho que vocês vão ficar muito encantados com essa indicação. E o último livro, não menos importante, mas também que se consagrou uma das melhores leituras do ano, foi Rucus, ou é Rucus, eu não sei falar isso, enfim, gente. Rucus, da L.J. Chen, que é a continuação de Vícios, né? O primeiro livro dela, publicado aqui pela editora Bess. Assim, eu não gostei tanto de Vícios, eu dei nota 4 pra ele, porque eu achei o cara meio babaca em alguns momentos, apesar de gostar dessa ideia de bully romance. Mas quando eu li Rucus, eu não estava preparada para tudo o que eu senti lendo essa leitura. Porque, primeiro, ele é mais dramático, tá? A gente tem uma personagem que sofre de uma doença. Então, ela tem vários momentos bons e vários momentos ruins ali ao longo da vida dela, em que ela tá bem fisicamente e depois ela tá muito ruim. E ela acaba se apaixonando pelo namorado da irmã. E é muito complicada essa relação, porque, tecnicamente, você tá apaixonada pelo boy da sua irmã. Só que antes de vocês julgarem, gente, leiam um livro, que vocês vão entender um pouco mais essa dinâmica. Enfim, resumo de tudo. É um livro que me fez chorar, que me deixou muito mal, assim, tipo, chorei muito no final do livro, porque a autora, ela começa a tacar um monte de emoção e ir atrás de emoção, e é muito lindo, sabe? Porque tem várias coisas que vão fazer com que os personagens não fiquem juntos, mas vamos ver até que ponto o amor deles é forte para tentar levar eles àquele ponto em que eles realmente vão se entregar um ao outro. Então, é um livro que, apesar de ter cenas muito quentes, muito eróticas, cenas divertidas, o passado deles também é meio complicado, porque ele esconde um segredo, ela tem uma doença. É um livro também que vai conversar com você, porque traz muitas reflexões pelo fato da nossa protagonista ter uma doença. Então, ela é tipo aquela pessoa que vive os seus dias como se fosse o último. E em alguns momentos você sente isso, sabe? Você sente a intensidade de como ela faz as coisas, porque ela sabe que ela precisa aproveitar todos os momentos possíveis. Então, Rucus, pra mim, foi um livro que saiu completamente do clichê de bully romance, que me entregou algo muito mais do que eu estava esperando e que tinha e que merecia estar aqui nessa lista, porque foi realmente muito incrível, gente. Indico muito vocês lerem também. Está disponível no Kindle Unlimited os 3 primeiros livros dessa série e todos são realmente muito bons. Então, indico muito vocês conhecerem a escrita da L.J. Chen. E é isso, gente. Esses são os meus livros mais incríveis do ano, as minhas melhores leituras, tá? Como eu falei pra vocês, não levem em consideração as minhas notas no Scoob. Às vezes, um livro muito bom entra aqui na categoria de melhor livro do ano e às vezes um livro que eu dei nota 5, excelente, não entra aqui, porque, como eu falei pra vocês, eu levo sempre em conta o que eu tô sentindo naquele momento, aquele livro que realmente me marcou de alguma forma. Todos os livros estarão linkados aqui embaixo, se vocês tiverem interesse em ler, ou se você já leu algum dos livros, comenta aqui embaixo o que você achou, se eles realmente são bons, ou se você não curtiu tanto assim a experiência com eles. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente então se encontra na próxima retrospectiva e eu espero vocês lá.